A estrada entra na floresta e a floresta se fecha atrás de você. Este é o momento que os viajantes medievais descreveram ao longo de 1000 anos de relatos, crônicas e correspondências pessoais, com uma consistência que revela algo importante. A transição da estrada aberta para a cobertura da floresta não era uma experiência estética, era uma avaliação de ameaça. Floresta na Idade Média não era o espaço recreativo em que a civilização pós-industrial a transformou. Era um ambiente que operava por regras diferentes das do mundo cultivado, administrado e socialmente legível da aldeia e da estrada. E essas regras diferentes eram, para um viajante sozinho ou em pequeno grupo, regras de perigo. Comece pela realidade física, porque a realidade física é a base de todo o resto. A floresta medieval não era o bosque manejado da Europa moderna, periodicamente desbastado, cruzado por trilhas e caminhos para cavalos, e ao alcance do ouvido de uma aldeia. Em muitas partes da Inglaterra, da França e das terras germânicas, ela era de fato densa, de fato escura e de fato vasta. A floresta que cobria grande parte do centro e do norte da Inglaterra, antes dos grandes desmatamentos do período medieval central, era um ambiente em que um viajante podia se perder a 1 hora de caminhada da estrada, em que o som da estrada desaparecia poucos minutos depois de deixá-la, e em que os sinais ambientais que permitiam orientação em paisagem aberta, a visão de colinas distantes, o som da água, a posição do sol, estavam ocultos ou ausentes. Perder-se em uma floresta medieval não era o inconveniente que é hoje. Era uma situação com risco de vida. E a ameaça não vinha principalmente de predadores ou criminosos, embora ambos existissem. Vinha da exposição ao clima. Um viajante apanhado na floresta ao cair da noite, sem abrigo, sem equipamento para fazer fogo e sem roupas suficientes. Era um viajante que podia morrer de frio em todos os meses, exceto nos mais quentes, em uma paisagem sem casas, sem fazendas, sem marcos de caminho e sem ninguém para encontrá-lo, até que a floresta decidisse devolvê-lo no degelo da primavera. Os lobos eram reais, e sua presença na floresta medieval não era mitológica. Os lobos foram uma presença constante na paisagem europeia durante quase todo o período medieval, em números que os tornavam um perigo real para pequenos grupos e viajantes solitários, e particularmente perigosos para os animais, os cavalos de carga, os bois, o gado levado ao mercado, que acompanhavam a maior parte das viagens medievais. Os ataques de lobos registrados em crônicas medievais e documentos legais não eram eventos ocasionais e excepcionais. Eram elementos recorrentes da relação entre a população humana e a borda da floresta, e a geografia social dos assentamentos medievais, a posição da igreja no centro, as moradias agrupadas, os campos se espalhando ao redor, a floresta na distância máxima, refletia uma população que havia organizado seu mundo físico em torno da gestão dessa ameaça. Os foras da lei eram mais perigosos do que os lobos, porque eram mais inteligentes e mais motivados. O fora da lei medieval não era a figura romântica da tradição de Robin Hood, um nobre deslocado vivendo temporariamente na mata, enquanto resolvia um mal-entendido com o xerife. Ele era, na maioria dos casos documentados, um homem declarado fora da lei por um processo judicial, o que o privava das proteções legais da pessoa, e significava que qualquer um podia matá-lo sem consequência jurídica, e com o status técnico de estar prestando um serviço público. Estar fora da lei não era uma metáfora. Era uma categoria jurídica com implicações específicas e terríveis, e os homens que a ocupavam não tinham nada a perder com a violência contra viajantes que a lei não processaria, e que a floresta esconderia. A estrada medieval, onde ela existia, não era em todo lugar. Era a fronteira legal e social entre o mundo administrado e o mundo dos foras da lei. A estrada era do rei, ou do senhor, ou da igreja, e crimes cometidos na estrada tinham status jurídico específico e remédios legais específicos que os crimes cometidos fora da estrada, na floresta, não tinham. Essa distinção moldava onde os bandidos atuavam, não na própria estrada, onde a exposição legal era maior, mas nas margens, na linha das árvores à beira da estrada, nas pontes e vals, onde os viajantes eram forçados a diminuir a velocidade ou parar, e nos trechos de floresta em que a própria estrada passava entre as árvores e a fronteira entre o mundo administrado e o não administrado praticamente desaparecia. A sabedoria prática dos manuais medievais de viagem e os conselhos embutidos em crônicas e cartas são consistentes em vários pontos. Viagem em grupo. O número que aparece nas fontes como dissuasão suficiente está entre 6 e 12. Homens suficientes para tornar um ataque custoso, mas não tantos a ponto de se tornarem difíceis de administrar em estradas estreitas. Viaje durante o dia. A instrução de estar dentro de muralhas ou em uma área habitada antes de escurecer aparece contra consistência em tantas fontes de tantos períodos que claramente era vista como uma exigência básica e não como excesso de cautela. Viaje por estradas conhecidas. A tentação de cortar caminho pela floresta para economizar distância era uma tentação à qual o viajante experiente resistia, porque o viajante experiente já tinha ouvido relatos suficientes sobre o que acontecia com as pessoas que tentavam isso. As hospedarias ao longo da estrada medieval eram a infraestrutura social que tornava possível a viagem de longa distância, e também eram, em muitos casos documentados, parte do perigo, e não um refúgio contra ele.
Hospício ligado a um mosteiro era a opção mais segura. A reputação da instituição religiosa, o impulso genuinamente caritativo de muitas fundações monásticas e o custo social de violar a hospitalidade da igreja faziam com que a violência contra viajantes em hospícios monásticos fosse relativamente rara. A estalagem comercial era um cálculo diferente. Estalajadeiros aparecem nos registros legais medievais com uma frequência que não pode ser coincidência, em casos envolvendo viajantes que foram roubados, assassinados ou simplesmente desapareceram, e a rede de relações entre estalajadeiros e os bandidos que operavam nas redondezas era uma característica da paisagem que todo viajante experiente compreendia e enfrentava com a cautela adequada. As travessias de rios eram os pontos de estrangulamento da rede viária medieval, e em pontos de estrangulamento, a dinâmica de poder da viagem se invertia. Um viajante que estava em movimento e, portanto, relativamente seguro, tornava-se, em um val ou em uma balsa, alguém parado e, portanto, vulnerável. As taxas cobradas em pontes e vals eram legais e regulamentadas, mas os homens que as cobravam nem sempre eram os homens nomeados pelo senhor, e a diferença entre um pedágio legítimo e um roubo feito sob a aparência de pedágio legítimo era uma distinção que o viajante isolado nem sempre tinha condições de impor. O próprio corpo d'água era uma ameaça independente dos homens em suas margens. Os rios medievais eram mais profundos, mais rápidos e menos previsíveis do que seus descendentes modernos manejados. E os registros de viagens medievais incluem um relato consistente de afogamentos em vals, que eram transitáveis em tempo seco e mortais durante as chuvas. A rota do peregrino era a exceção organizada, a regra geral do perigo das viagens medievais, e ilumina essa regra pelo contraste. As grandes rotas de peregrinação, o caminho para Santiago de Compostela, as rotas para Canterbury, Roma e Jerusalém, eram estradas mantidas com hospícios regulares, com proteções religiosas e legais para os viajantes, com a segurança social proporcionada pelo grande número constante de peregrinos. Um viajante na estrada para Santiago era um entre milhares, movendo-se por um corredor de apoio institucional, protegido pela santidade específica que o mundo medieval atribuía à peregrinação. Um viajante que saísse dessa estrada e entrasse na floresta para se aliviar, avaliando mal a distância de volta até o caminho, estava na mesma situação que qualquer outra pessoa que tivesse calculado mal a floresta. A floresta medieval não era malévola. Ela era indiferente, e isso é pior. Não perseguia os viajantes nem armava armadilhas para eles. Simplesmente oferecia o mesmo ambiente a todos que entravam nela. Aos lobos, aos fora da lei, aos desesperados e aos perdidos. E se recusava a distinguir entre eles. O mundo cultivado, administrado e juridicamente legível da aldeia medieval era uma realização humana construída contra essa indiferença, mantida pelo trabalho constante de limpar, cercar e impor ordem, e ameaçada em cada fronteira pela disposição paciente da floresta de retornar quando o trabalho cessasse. Todo viajante que entrava na floresta medieval entendia isso, da mesma forma que as pessoas entendem coisas que aprenderam com a experiência daqueles que não voltaram. A estrada era a civilização. A floresta era todo o resto. Você permanecia na estrada.